Então, pessoal, agora a gente vai visitar aí o Museu Histórico Antônio Graneman de Souza, espaço de cultura e memória aqui de Curitibanos. Então vamos lá, bem tranquilo, bem na paz. E a gente vai trazer para vocês agora em primeira mão, aí para vocês que seguem a gente aí do projeto 360 graus, a história, as memórias da cidade de Curitibano, aqui no Vale do Contestado. Aqui a gente está com a igreja matriz também aqui. Muito bonito esse espaço. Olha só, um 180 graus. Que show. Tudo bom? Olá. Então você vai entrevistando aí, que já vai tirando dele, que ela é professora de língua portuguesa e artes. Podemos fazer uma visita aqui no Museu de vocês? Sejam bem-vindos ao Museu Histórico Antônio Graneman de Souza de Curitiba. Meu nome é Antônio e estou aqui para atender às necessidades de vocês. Ok, então vamos começar essa história, né? Esse passeio pela história aqui de Curitibanos, né? Muito bem, então podemos dar uma olhada nessa parte aqui do museu, primeiramente. Aqui nós temos algumas peças antigas que remontam um pouco a história do município de Curitibanos. Da parte dos tropeiros, dos fazendeiros, das pessoas que viviam na área rural aqui de Curitibanos. Curitibanos surgiu a partir de um caminho que foi aberto em 1730, conhecido como Caminho das Tropas, onde as pessoas vinham da região sudeste do Brasil e buscavam mulas e animais no Rio Grande do Sul. Essas mulas tinham o objetivo de serem levadas para Minas Gerais, porque foi descoberto ouro nas Minas Gerais em 1693. Então havia necessidade de transportar esse ouro até o porto do Rio de Janeiro. E as mulas estavam no Rio Grande do Sul. E este caminho foi aberto pelo interior por algumas razões. Primeiramente porque no litoral tinha rios muito largos e muito profundos, e seria quase impossível as mulas atravessarem os rios largos e profundos nadando. Então, pelo interior era mais fácil, os rios são mais estreitos e tem lugares específicos onde eles atravessam, que são os passos. Aí, a partir desse caminho das tropas, algumas cidades foram fundadas, Lages, Curitibanos, depois Campos Novos. E no lado do Rio Grande, Lagoa Vermelha, Bom Jesus, Vacaria, Passo Fundo. E por volta de 1800, um aglomerado de casas começou a ser construído nesta região onde nós estamos. E a vila de Curitibanos, então, foi organizada. Mas a cidade mesmo só foi emancipada em 1869, quando foi desmembrado um grande território do município de Lages. E esse território ficou muito grande, fazia divisa ao sul com o rio Pelotas e o rio Uruguai e ao norte com o rio Iguaçu. Canoinhas, que fica hoje no norte do estado, se desmembrou de Curitibanos. E depois Campos Novos e outras cidades. Então aqui nós temos essas peças que falam disso, né? Agora nós podemos entrar dentro do prédio do museu, propriamente dito. Esse prédio ele foi construído em 1929 para ser a sede da Prefeitura Municipal do município de Curitibanos e funcionou como prefeitura de 1929 até 1970, quando o prefeito da época, de 1970, construiu uma nova sede administrativa que funciona até os dias de hoje. Nós temos algumas histórias que vamos falar lá dentro sobre por que esse prédio foi construído. Então podemos entrar aqui, né? Meu avô foi tropeiro. Foi tropeiro? Uhum. Deve ter passado por aqui? Sim, com certeza. Ah, deve ter passado. Aqui nós temos um vidro que foi deixado para as pessoas olharem como é que o prédio foi construído. Essas vigas são de imbuia, uma madeira dura aqui da região. Elas têm 97 anos.
O prédio foi construído com tijolos feitos de barro, aqui mesmo, de curitibanos. A areia veio de um rio próximo, chamado Rio Marombas, e foi trazido em mulas. O cimento e o cal vieram de uma outra cidade, chamada Rio do Sul, também transportado em mulas. Você estava falando em Rio do Sul agora, tem de lá agora também. Ah, vocês saíram de lá? Antigamente era só nas mulas para subir aquela serra. E aqui nós temos a imagem do Antônio Graneman de Souza, que dá nome ao museu. Este homem foi o primeiro que ocupou esse prédio com o título de prefeito, do início ao fim da sua gestão. Todos os que mandaram antes dele tinham títulos de superintendentes ou de juízes municipais. Então, ele foi o que ocupou do início ao fim da gestão com o título de prefeito. Aqui temos alguns móveis que eram da Câmara de Vereadores de Curitibanos, da década de 70, que foram doados para o acervo do museu. Temos aqui atrás uma cadeira de dentista de 1914. Essa cadeira serviu a um dentista que trabalhou em Curitibanos na década de 30. Então, ela já tinha uns 20 anos de uso quando ele veio trabalhar com ela aqui em Curitibanos. Uma máquina de escrever de 1927, um toca-disco antigo. E temos aqui as pedras do túmulo do coronel Henrique Paz de Almeida, que foi um dos superintendentes aqui de Curitibanos, uma espécie de prefeito. Ele mandou aqui entre os anos de 1895 e 1902. Daí teve uma eleição em 1902 e ele tentou se reeleger. Ele até ganhou a eleição, mas o concorrente dele se chamava Francisco Ferreira de Albuquerque, que era compadre 3 vezes do governador do estado, José Vidal de Oliveira Ramos Júnior, Vidal Ramos Júnior. E por causa desse compadrio, eles anularam as urnas aqui em Curitibanos e deram a vitória para o Francisco Ferreira de Albuquerque. Então, o coronel Henrique Paz de Almeida se retirou para a fazenda dele, que ficava numa região chamada Guarda-Mor, aqui em Curitibanos. E em 1909 ele faleceu e foi sepultado lá mesmo, no cemitério da fazenda. Aí o que aconteceu? 60 anos depois, os descendentes, já na 3ª geração, venderam a fazenda e os novos compradores não queriam o cemitério lá. Então passaram um trator em cima do cemitério e trouxeram as pedras aqui para o museu. Mas eles ficaram sepultados lá. Temos a parte das moedas, né, chamada numismática. Aqui nós temos as máquinas de costura que fizeram bastante sucesso no passado. Houve uma época em que as pessoas não compravam roupas prontas nas lojas, como nós compramos hoje em dia. Compravam metros de tecidos e as pessoas faziam suas próprias roupas em casa. E quem não sabia fazer a roupa, contratava o serviço de uma costureira ou de um alfaiate, que eram profissões bem requisitadas na época. Aqui temos algumas louças, alguns móveis antigos. Temos aqui um jogo de poltronas, estofados da década de 30. Esses móveis aqui têm quase 100 anos. E ali temos um livro de 1911. Né? Já desde aquela época, se marcava todos os dias a temperatura mínima, máxima, a umidade relativa do ar, a pressão atmosférica, se choveu, se deu frio, se deu calor, se deu geada, todo dia. Namoradeira? É, uma namoradeira antiga. Interessante, hein? Bem conservado tudo. Aqui temos remédios que eram receitados e vendidos pelos médicos à base de homeopatia. Temos aqui uma seringa que era fervida depois de utilizada, né? E alguns equipamentos aí que foram utilizados pelos médicos do passado. Aqui temos uma parte dos fósseis, temos um casco de tartaruga lá em cima. Nós somos no cemitério dos índios lá?
Rio. Ali, esses fósseis vieram de Pernambuco, do sertão do Araripe. São fósseis pré-históricos. E algumas peças que nós temos nesse setor aqui não são de curitibanos, vieram de fora. Temos uma vértebra de baleia, né? Aqui temos duas imagens de curitibanos. Essa aqui é de 1965, tirado do alto da torre da igreja, quando estavam construindo a torre. E esta outra é de 1970, ocasião de um desfile de 7 de setembro. Aí nós temos a imagem do Henrique Pai de Almeida Filho, o homem que, enquanto superintendente aqui de Curitibanas, em 1929, mandou construir este prédio. Mais um móvel antigo, né? Esta placa ficava na frente do prédio da prefeitura, quando era a prefeitura aqui. Aqui resta, tudo resta, não. Mas não tem relação. Santa Catarina tem diferenciais. É melhor, claro, né? Não são João e Maria? É, o monge João Maria. Vocês querem que eu conte um pouco de história, não? Pode contar. É bom? Muito bem, aqui nós temos então uma pintura do monge João Maria falando com as pessoas no interior. Esses monges, eles passaram aqui por Santa Catarina, pelo interior, e também passaram no Paraná. Sim. Né? Vocês lá têm Nós temos histórias de outros monges, inclusive. Mas nós aqui, nós entendemos que tinham vários andarilhos, vários monges, mas 3, pelo menos, ficaram bem conhecidos. Na metade do século XIX, nós tivemos a passagem aqui por Curitibanos do monge João Maria de Agostini. Este era um italiano de Piemonte, que tinha 3 dedos aleijados na mão esquerda, e ele andava pelo interior. E cada vez que ele se despedia das pessoas, ele dizia: até qualquer dia desses eu volto. Até mais, né? Eu volto, qualquer dia eu volto. Aí, no final do século XIX e início do século XX, passou por aqui outro monge chamado João Maria de Jesus. Este foi mais famoso do que o primeiro, mas ele não tinha a mão aleijada, né? E também tinha um sotaque. Ele tinha sido criado em Buenos Aires, então ele tinha um sotaque. Mas para as pessoas mais antigas do interior, aquelas pessoas que conheceram o primeiro monge, confundiam como o segundo monge. Confundiam como o mesmo. E eles achavam que esses homens santos, esses profetas, eles não morriam. Que eles apenas trocavam, aumentando a vida deles, trocando de corpo e eram eternos. Aí cada vez que o João Maria de Jesus também se despedia, ele dizia: tá, qualquer dia eu volto, tchau. Aí um certo dia, em 1912, apareceu por aqui um terceiro monge, chamado José Maria, e esse se dizia irmão do João Maria de Jesus. E ele passou por Campos Novos, né, e se instalou na fazenda de um tal de Francisco de Almeida, e lá ele curava, dava remédios à base de ervas e fazia alguns trabalhos que a medicina da época não fazia e que a própria religião também não fazia. Batizava, abençoava. Então ele foi convidado para uma festa aqui em Curitibanos, num lugar chamado Taquaruçu, em 1912. E reuniu 700 pessoas nessa festa. E este agrupamento de pessoas chegou até o ouvido do superintendente aqui de Curitibanos, o Francisco Ferreira de Albuquerque, Coronel Albuquerque.
E ele ficou muito alarmado com isso. Então ele telefonou para o compadre dele, lá o governador, e recebeu a ordem que deveria prender esse José Maria e dissolver esse ajuntamento de pessoas. Só que esse José Maria, ele não se deixou ser preso e ele saiu do Taquarussu com 40 homens. Mas antes de sair, ele disse para as pessoas: vocês prestem bem o que eu vou falar. Eu vou lá para o oeste, para o Irani, a região do Irani, que naquela época do Rio do Peixe para o oeste era uma área que estava em litígio entre o estado de Santa Catarina e Paraná, mas que estava sob os cuidados do Paraná. Eu vou para lá, para o oeste, mas se tiver um confronto, eu vou morrer. E também vai morrer a pessoa que estiver contra, que estiver comandando o pessoal contra os meus homens. Só que vocês não se preocupem, que daqui um ano eu volto. Eu vou voltar com o exército encantado de São Sebastião para fazer justiça e vingar todas aquelas pessoas que foram mortas injustamente. Algumas pessoas escutaram isso, mas não deram muito crédito, por mais que eles considerassem um homem santo, um homem que tinha poderes sobrenaturais, mas eles acreditavam nessa história que os monges não morriam, passavam de uma vida para outra. Então ele foi lá para o Irani e lá teve um confronto. As forças do Paraná contra os homens que estavam com ele. E morreu o chefe, o coronel João Gualberto, que era que comandava as forças do Paraná, que tinha vindo de Curitiba, e morreu ele também. Ganhou um tiro com a bala perdida e morreu. E quando morreu os dois, aqueles que estavam no Taquarussu e foram com ele, ficaram assustados. Deu bem certo, eles falaram, deu bem certo o que ele falou, que se tivesse um confronto ele ia morrer e o outro também ia morrer. Então fizeram lá um túmulo bem raso para ele, para que ele pudesse ressuscitar bem facilmente. E o que aconteceu então a partir disso? De outubro de 1912 até outubro de 1913 se espalhou pelo sertão a notícia que a Guerra Santa de São Sebastião estava próxima, que viria. E quando deu um ano da morte desse José Maria, milhares de pessoas, milhares se reuniram no Taquarussu. E aí começou então, esse pessoal, uns vinham com dinheiro, outros traziam alguns animais, outros traziam algum mantimento, e se dividiam. Tinha muitas pessoas soltas no meio do sertão, desempregados da ferrovia, da empresa que construiu a estrada de ferro, desempregados da madeireira Lambert, tinha pessoas que foram espoliados das suas terras para fazer assentamento de imigrantes. Então tinha muita gente assim esfomeada, foram todo mundo lá para o Taquarussu. Então quem tinha alguma coisa levava e dividia com quem não tinha. Eles tinham até um lema: quem tem mói, quem não tem mói também, no final todos ficaram bem. Então o que aconteceu? Deu o prazo para ele ressuscitar e não ressuscitava. Aí uma menina, de repente, chegou lá e disse: olha, eu falei com o monge no mato. E ele disse que não pôde ressuscitar ainda porque estava resolvendo algumas encrencas no céu. E as pessoas acreditavam. Começaram a acreditar. Então, enquanto eles estavam ali com aquela condição de dividir, estava tudo bem. Mas daqui a pouco acabou o dinheiro, acabou a comida, eles começaram a roubar, atacar as fazendas. E aí começou a Guerra do Contestado mesmo. Então, essa Guerra do Contestado teve uma origem muito mais por causa de fanatismo religioso do que por outras razões. Se bem que as outras razões contribuíram para esse conflito social. O desemprego, as expoliações das famílias das suas terras que eles estavam morando, né? E outras razões. Mas a Guerra do Contestado se deu mais por causa desse fanatismo do que por outras razões. E essa aqui então é a gravura. E esse fato fica mais encoberto, né? Acaba ficando mais na questão política. Essas peças também são daqui ou são de fora? Aqui nós temos umas pedras indígenas, dos indígenas que viviam aqui na região. Aqui nós tínhamos os caigangues. Os caigangues eram indígenas que tinham a característica de fazer casas subterrâneas. Então, no inverno, aqui todo ano chega a 0 grau. Então, eles faziam essas casas subterrâneas e ficavam lá intocáveis nos dias bem frios.
levavam bastante alimento, tinha bastante pinhão, tinha bastante peixe, bastante caça, né? Era fácil. Já tinha truta naquela época, então. Os ferros, essa-roupa, escovão. Aqui nós temos uma fotografia de outubro de 1916, ocasião em que se reuniram em Florianópolis o governador do Paraná, Afonso Camargo, e o de Santa Catarina, Felipe Schmidt, e demais políticos e membros da Assembleia Legislativa de Santa Catarina da época, com o objetivo de assinarem um acordo de paz entre os dois estados por causa das fronteiras. Antes disso, o Paraná queria um grande pedaço de Santa Catarina para eles, e Santa Catarina também queria um pedaço do Paraná. Então pararam de brigar por causa das fronteiras. Então a guerra do contestado foi quase tanto, então. E nós temos mais. Essas são peças da Igreja Católica. A igreja católica é mais forte aqui na região. É mais forte. Cultura de madeira, da Maria Rosa, um personagem da Guerra do Contestado. Aqui também nós temos uma outra escultura de madeira, da Anita Garibaldi. Também teve uma batalha aqui em Curitibanos, chamada Batalha de Curitibanos, em 1840, onde estiveram presentes Anita Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, Joaquim Teixeira Nunes e outros personagens da Revolução Farroupilha. Aqui nós temos a imagem do Teodoro Ferreira de Souza, que foi o homem que desmembrou Curitibanos de Lages. Ele foi o criador do município de Curitibanos em 1869. O território ficou tão grande que fazia divisa ao sul com o Rio Pelotas e o Rio Uruguai e ao norte com o Rio Iguaçu. Mais tarde, outros municípios foram se desmembrando de Curitibanos. Temos aqui rádios, relógios, telefones, televisores, calculadoras, alguns equipamentos que foram muito utilizados, alguns até pouco tempo. Essas daqui estão aqui por causa desses conflitos armados que nós tivemos na nossa história. Um fato bem importante, que talvez mereça registro, é que durante a Guerra do Contestado, em 26 de setembro de 1914, 250 homens armados entraram na vila de Curitibanos de madrugada, dando tiros para o alto e gritando: "Viva São João Maria, viva São José Maria, morra Albuquerque, chega de pobreza", e começaram a queimar. Queimaram a sede da superintendência, por isso que esse prédio aqui foi construído em 1929. Queimaram o açougue municipal, queimaram a escola pública que tinha aqui em Curitibanos, queimaram a sede do jornal O Trabalho, queimaram documentos do cartório de registro de imóveis e alguns documentos do cartório de registro civil. Aqui do lado, nesse estacionamento que temos aqui, do lado do prédio do museu, tinha uma igreja de madeira que estava quase pronta, a igreja matriz. Eles não queimaram a igreja porque respeitavam os padres alemães. Esses padres todos eram alemães e falavam em alemão, e quando falavam em português tinha um sotaque bem pesado, causavam uma espécie de receio, de respeito no meio desses caboclos. Então o que aconteceu? Os padres terminaram a igreja em 1915, chavearam a igreja e foram embora de Curitibanos. Curitibanos ficou 18 anos sem paróquia, sem padres, e a igreja novinha chaveada. De tempos em tempos vinham padres de Lages para fazer algum serviço com Curitibanos. Então aqui a colonização é alemã? Nós não tivemos uma colonização alemã, mas nós tivemos muitos alemães que vieram para cá no início do século XX. Muitos alemães e muitas famílias de alemães ajudaram a construir a cidade. Eliane Kern. Não, é que como meu avô era tropeiro e tinha essa história, com certeza. Vocês vão editar isso aí tudo? E esse áudio aparece? Aparece, você vai ter que colocar no YouTube, vamos ver se consegue Mas pegar a íntegra, né? não tinha que ter o microfone? A gente já todo